Graça e paz, povo de Deus. Para minha surpresa, para a surpresa de todos, eu pensei ter encerrado a temporada deste ano, mas aprove ao Senhor me incomodar para trazer mais um conteúdo, e esse sim eu acredito ser o último desse ano. Não dava para passar batido em algo que aconteceu, de certa forma, recente, e desde que eu testemunhei, desde que eu ouvi a notícia, eu fui incomodado a debater esse assunto, a tratar desse assunto para esclarecimento da igreja, do ponto de vista protestante, da igreja protestante, dos chamados evangélicos, né? E hoje eu estou aqui coincidiu, né, do último podcast, eu estar aqui com o pastor Marco Aurélio, que foi um podcast maravilhoso. Nós tratamos a respeito de santidade, e eu nunca vou esquecer a diferença de ser cristocêntrico e ser também cristológico. Eu pensei que estava intrínseco essa questão, mas não é bem assim. Se você está curioso a respeito desse assunto, volta lá no canal, pesquisa aí, né, pelo título Santidade, uma questão de vida ou morte, que você vai absorver esse conteúdo maravilhoso que nós gravamos no último podcast com o pastor Marco Aurélio. Só que hoje, 11º podcast, 11º episódio, e pela primeira vez, hoje eu cheguei aqui preparando o meu amigo aqui, colega de trabalho e parceiro nosso aqui, o operador Fernando. Cheguei preparando também o pastor Marco Aurélio. Eu me preparei em casa, eu estava tão ansioso, pastor, que eu me acordei de 5 horas da manhã. Desde 5 horas da manhã que eu estou em pé para tratar deste assunto, porque vai ser o primeiro podcast bem polêmico, onde nós vamos precisar ser um pouco cirúrgico, né, no tratamento do tema, e às vezes algumas cirurgias, às vezes alguns procedimentos parecem ser um tanto sem anestesia, mas extremamente necessário para a eficácia do tratamento, né? E no que diz respeito a alguns temas, bom, eu vou falar logo, vou deixar de enrolada. Vamos Manda falar ver. logo, vamos tratar logo o assunto. Eu quero tratar hoje a respeito do pronunciamento do Papa sobre esta bênção sobre a união gay, a união homoafetiva, né? Essa bênção liberada para esta união, que é um contraponto à doutrina, e pela primeira vez na história nós estamos vendo um Papa tomar uma atitude contrária à própria doutrina, né? E nós vamos aqui, então, debruçar sobre esse tema e discutir um pouco por que essa atitude, né? Por que essa tomada de atitude, o que isso causou até no meio católico, o alvoroço que isso causou no meio católico, e nós vamos, então, também entender qual é a relação dessa atitude tomada com uma agenda universalista, porque, né, qual é a conexão que isso tem. Então, o papo vai ser bem legal. Nós vamos tratar bem esse assunto, vamos tratar com zelo, vamos tratar com carinho. Você, meu amigo católico que está aí nos ouvindo, não interprete isso como uma ofensa, como uma agressão ou como qualquer outro tipo de observação, como é que eu posso dizer? Qualquer outro tipo de Pejorativo. pejorativa, esta era a palavra que eu queria. Não, não tenho a menor intenção disso. É polêmico, que o tema é delicado, mas nós somos homens maduros para tratar do assunto sem ofender você. Eu só espero que você nos dê o crédito de nos ouvir e ouvir os nossos argumentos e entender o que é que de fato está por detrás de todas essas decisões contrárias à doutrina cristã e, sobretudo, à doutrina também católica. Tá? Então, para constar aqui, vamos passar aqui para a palavra para o nosso convidado, reconvidado, o primeiro convidado que retorna. Sinta-se honrado aí. Sinto, é um prazer, uma satisfação O imensa. primeiro convidado que retorna, o pastor Marco Aurélio, e vai estar aqui conosco também tratando esse assunto, que foi o único que aceitou o desafio, diga-se de passagem, né? Alguns deram algumas justificativas de final de ano, tal, aquela coisa, mas eu senti realmente um pouco de insegurança para tratar do assunto. O senhor sabe que quando
se é pastor pastor de igreja, né, que tem o compromisso de honrar a denominação, placa e etc., é muito difícil assumir a responsabilidade, se posicionar de maneira cirúrgica, né? E louvado seja Deus que encontramos pessoas que sabem se posicionar e têm coragem de se posicionar, porque estamos respaldados, sobretudo, pela palavra. Não é a minha opinião, pastor, não será a sua opinião. Perfeitamente. Se for para emitir opinião, a gente não faz podcast. Exatamente. Né? É importante que a gente esteja não aqui. Nesse podcast aqui, não né? neste, pelo menos. No Bíblia Podcast não pode ter achismo, não né? pode ter achismo. Então, vamos lá. Né? É um prazer enorme estar aqui de novo com você. Sinto-me honrado realmente com o segundo convite. Eu espero que haja o terceiro e o quarto, evidentemente, com outros temas. Vai haver. E eu acho importante a sua palavra para os nossos ouvintes, no sentido de solicitar deles, né, a compreensão, porque o tema realmente vai ser tratado com o máximo respeito, com o máximo carinho. E, na verdade, tudo que a gente for tratar aqui, eu não diria que o público-alvo desse tratamento que nós vamos dar a este tema e a este assunto diz respeito a outros rebanhos que não sejam o rebanho cristão. Uhum. Então, a palavra hoje vai ser uma palavra direcionada especificamente para um público cristão. Com isso, independentemente se são independentemente de ser católico, protestante, espíritas e assim por diante. Sim. Né? E com isso a gente vai ter o máximo zelo de, nas nossas explanações, não faltar com respeito em absolutamente a ninguém. Show! É exatamente esse o meu perfil, é exatamente isso que eu espero dos convidados que tragam aqui, é tratar o assunto com maturidade. Porque quando a gente trata com maturidade, a gente não tem a necessidade de desrespeitar. Claro. Porque, principalmente quando nós temos um esclarecimento mais humano da coisa, né? Quando a gente... o senhor é psicanalista, eu também sou, então nós temos um entendimento de que nós, pastor Marco Aurélio, podemos chegar a conclusões equivocadas. Sim. E se eu posso chegar a conclusão equivocada, o irmão também pode chegar a uma conclusão equivocada. Né? E cabe a nós sentarmos, conversarmos e ver o equívoco da onde surgiu, a origem desse equívoco. Né? E o crescimento, né, dessa maturidade está justamente em reconhecendo uma postura inadequada ou errada, nada mais justo e nada mais correto, nada mais ético do que a correção dessa postura inadequada. Sim. Né? Porque sim. é através da correção das posturas inadequadas, que nós consideramos um erro, que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente amadurece. E é esse o nosso objetivo. Que é esse o nosso objetivo. O senhor se dispôs a estar aqui, a esse tempo aqui conosco. Eu me dispus, aliás, hoje eu tive que me acordei muito cedo, acho que eu já disse isso aqui, né? Às vezes eu sou um pouco repetitivo. Tive que me acordar muito cedo porque isso para mim é muito importante, estar aqui desenvolvendo esse conteúdo para, quem sabe, uma próxima geração. Eu não boto muita fé na geração atual, então a minha esperança é nas gerações vindouras. Então, desenvolver aqui este conteúdo, para mim, é muitíssimo importante. Eu trato realmente isso como um ministério. E ele, de fato, é importante. Né? É importante porque diz respeito a toda uma realidade futura que se pensa. E eu não estou dizendo que esse pensar é meu ou seu, é o pensar de outros, né, que pensam em construir novas realidades, que pensam em construir, digamos assim, novos conceitos sociais, novas realidades sociais. Né? Então, o tema é realmente relevante para as gerações futuras. Pois muito bem, não vamos perder mais tempo, tá? Não que o tempo tenha sido perdido, mas esse podcast eu estou bem animado, estou bem agitado e um pouco preocupado, mas já convidamos o Espírito Santo para estar à mesa aqui conosco. A palavra já está à mesa, sobretudo aqui aberta e também ativada dentro de nós. E eu vou começar já soltando a notícia para a gente começar a difundir isso aí. Já passo para o meu amigo Fernando preparar aqui a notícia que saiu e você vai ouvir junto comigo essa notícia e vamos fazer alguns comentários a respeito disso. Não será apenas o único vídeo, tem mais outros 2 vídeos curtinhos que eu gostaria de compartilhar com vocês e aqui a gente reagir a esses vídeos, ok? Então, Fernando, fica à vontade, já pode soltar o vídeo aí e vocês aí que estão nos acompanhando vão assistir junto conosco.
O Papa Francisco fez uma indicação de que casais do mesmo sexo podem receber a bênção da igreja. Ao mesmo tempo, ele reiterou: o Vaticano só reconhece o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Os detalhes com a nossa correspondente Priscila Asbeck, direto de Paris. Pela primeira vez, o Papa Francisco sugeriu que casais de pessoas do mesmo sexo poderiam ganhar a bênção de padres católicos. Uma mudança em relação ao início do ano, quando o pontífice disse que a igreja não poderia abençoar uniões homoafetivas porque não podia abençoar o pecado. O Papa afirmou que qualquer pedido de bênção deve ser tratado com caridade pastoral, porque quando uma bênção é solicitada, ela expressa um pedido de ajuda a Deus. Ele também disse que os membros da igreja não podem ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. A fala está em linha com uma decisão da igreja alemã que permitiu que uniões do mesmo sexo recebessem uma bênção católica de vários padres na cidade de Colônia em agosto. Na Bélgica, bispos também começaram a permitir que padres abençoassem pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, Francisco disse que a igreja continuaria considerando as relações entre pessoas do mesmo sexo objetivamente pecaminosas e não reconheceria o casamento homoafetivo. O que a declaração significa na prática, portanto, não fica claro, até porque em 2021 o Papa aprovou um decreto que proíbe os padres de abençoarem as uniões entre pessoas do mesmo sexo. E o pontífice não mencionou especificamente o que seria abençoado, se seriam as uniões ou o indivíduo e as pessoas que pediram a bênção. O retorno voltou, show. A questão é, será que todo esse tempo eu entendi o significado de bênção fora do seu significado original, ou de fato bênção é uma aprovação? Porque eu tenho 42 anos de idade e até onde entendo, uma bênção é uma aprovação. Quando eu digo meu filho, eu lhe abençoo a fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu estou aprovando o meu filho a tomar um caminho, a tomar uma decisão ou coisa do tipo. Eu entendi errado, pastor? Ou bênção é realmente, de fato, uma aprovação? A bênção, de fato, é uma aprovação. Eu não posso abençoar ninguém que não seja aprovado. Então, como na mesma notícia eu tenho um Papa dizendo que abençoa, que a partir de agora vai abençoar, e ao mesmo tempo não aceita, não aprova, eu acho que foi essa palavra que é usada, não aprova o casamento, a união, o casamento em si, o casamento sacro, ele não aprova. Mas a bênção da união está liberada. Como que eu posso interpretar isso? Olha, é uma questão subjetiva, certo? A gente está interpretando a fala de alguém, né? Que não é minha, não é tua. Sim. É a fala do Papa. Compreender a mentalidade do Papa e o coração do Papa quando ele fala isso e, ao mesmo tempo, admite que a união entre homem e homem, mulher com mulher, continua sendo um pecado e não aprovado pela Igreja, a gente precisa entender duas coisas. Primeira, abençoar pessoas, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é aprovado, é legal, é bom e é gostoso. Jesus Cristo disse, abençoar inclusive vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Eu não vou orar a Deus em favor de alguém, ainda que esse alguém seja um inimigo, para condená-lo. A ideia é fazer uma oração, uma solicitação a Deus, seja para abençoar, seja para solicitar algo. A Bíblia está nos orientando a orar e abençoar as pessoas. Sim. Então, eu penso que a preocupação do Papa nessa questão é, vamos abençoar as pessoas. Eu acho que isso é bíblico. Sim. Ele não está abençoando a união, está abençoando as pessoas. Como ele disse, as pessoas que procuram uma bênção estão procurando uma ajuda. Então, abençoar as pessoas no nível individual, perfeitamente normal, desejável e até inspirador. Sim. Entretanto, a união, o casamento em si, bom, pode-se até alguém se prestar à bênção, contudo, essa bênção diante de Deus não terá a mínima validade. Eu posso, em outras palavras, abençoar o ladrão, a pessoa do ladrão, sim, mas não abençoar o ato do roubo. Sim, mas não foi esse o caso, né? Pelo que eu entendi, a bênção foi sobre a união e não sobre o indivíduo.
É por isso Ou que ficou duvidoso? por isso que os padres católicos Foram questionar, né? estão pedindo uma posição mais clara. Porque realmente ficou uma ambiguidade, né? Ficou uma reticência. O que é que ele está, na verdade, dizendo? E aí, por isso que eu comecei a minha fala dizendo, interpretar o outro, o que está no coração do outro, o que está na mente do outro, é complicado. Mas a gente pode separar a partir da própria fala que foi dita no vídeo. Eu abençoo aqui as pessoas, porque as pessoas estão procurando ajuda, mas a união homoafetiva continua sendo um pecado para a igreja. A igreja pode abençoar a pessoa e pode não abençoar a união. Eu penso que é por aqui que a coisa anda. Entretanto, como O senhor entendeu assim? Sim. Não, eu não entendi assim, eu estou compreendendo assim, eu estou tentando interpretar assim. Conjecturando, né? Conjecturando. Tudo bem. Porque não ficou claro na fala dele. Não ficou claro. Mas a bênção sobre pessoas já não é uma prática da Igreja Católica centenária, milenar? Não, milenar. Então, essa doutrina de abençoar pessoas, não há nenhum tipo de questionamento, nem dúvida, nem nada. A Igreja Católica sempre foi de compreender, né, os padres. Eu escuto padres, tá? Eu tenho o hábito de ouvir todas as pessoas. Todos. Então, eu escuto, eu vejo, eu presto atenção. E, inclusive, algumas atitudes eu aprovo, outras eu não consigo aprovar, né? Inclusive, estou bem triste com relação a alguma postura de alguns padres influencers que eu admirava os padres, pastor, quando havia ataque da igreja protestante, ao qual eu não concordava, e eles não retribuía o ataque. Isso mostrava para mim um grau de maturidade, de espiritualidade, certo? É uma instrução até de Jesus, quando naquela história, naquela experiência de Pedro, que Pedro tomou a espada para contra-atacar, e Jesus disse, não, se com espada tu feres, com espadas também serás ferido. Né? Jesus também ensina a gente a mostrar com o juízo que você julgar, tu serás julgado. Então, a postura dos padres estava cristocêntrica. Né? Já a postura de alguns pastores em direção à Igreja Católica, com os ataques que se tinha, não era muito... não tinha muita espiritualidade nisso. Isso é minha opinião, tá? Não havia muita espiritualidade, eu não concordava com isso. Então, eu admirava essa atitude pacífica dos padres em tratar o seu rebanho. Entretanto, ultimamente, isso tem mudado. Eu tenho acompanhado, tenho visto alguns padres entrando com agressividade em direção aos protestantes. É lamentável. Lamento demais isso daí, porque é como se o veneno tivesse contagiado. E isso não vai terminar bem. Não vai terminar. Se a gente não oferecer a outra face, se ficar um batendo de um lado, um batendo do outro, isso não vai terminar bem. E eu estou citando isso daí por quê? Porque, para mim, eu estou levando em consideração minha capacidade analítica, meu intelecto, minha experiência, meu conteúdo intelectual que eu adquiri até os meus 42 anos de idade. E hoje estou jogando tudo isso na balança para analisar isso daí. E, para mim, está claro como a neve que a intenção não foi abençoar pessoas. Para mim está claro como a neve. Para mim, eu posso ter interpretado errado, ele pode vir a público por esses dias e dizer, não, gente, não foi bem isso que eu quis dizer, e eu posso estar completamente errado. Mas com a notícia do jeito que saiu, a afirmação, a declaração do jeito que foi feita, não tem nenhuma dúvida com relação a abençoar pessoas ou a abençoar a união. O objetivo, para mim, foi realmente, de fato, com a leitura que eu faço, abençoar a união. É como eu te falei. Eu, como cristão, o Papa como cristão, qualquer outra pessoa como cristão, nós podemos abençoar e devemos abençoar todas as pessoas. Certo? E assim façamos. E assim façamos. Ok? Agora, abençoar a pessoa não significa que eu esteja abençoando o que a pessoa está fazendo. Sim. Certo? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de analisar é que o Papa é uma pessoa inteligente. Aliás, é uma das pessoas mais inteligentes e mais preparadas que a gente tem no ambiente social. Sim. Certo? Então, o que a gente não pode desconsiderar é o seguinte. Existe uma ala que não é conservadora, ela é progressista dentro do catolicismo.
Sim. E me parece que o Papa atual ele é muito, Inclinado a isso. muito radicalmente progressista. E o que acontece com os progressistas? É uma tentativa, o tempo todo, de forma planejada, de forma sistematizada, de trazer para a realidade humana uma nova, eu diria, fazer uma reengenharia social. O que é que se pretende fazer com a reengenharia social? É deixar o velho e aquilo que é conservador de lado, porque aquilo que é velho e conservador de lado tende a brecar, a frear todas as intenções e todos os planos progressistas. E, neste caso específico, no caso do catolicismo, essa abertura, eu penso que é o primeiro passo para, digamos assim, a admissão de outras realidades dentro da área progressista do catolicismo. Um primeiro passo, mas diga de passagem que é um baita passo. É um passo monstruoso. Monstruoso. É uma coisa que que me escandaliza, eu acho que eu tenho certeza absoluta que esse escandalizar não é meu porque eu sou protestante. Eu tenho certeza absoluta que esse escandalizar também é uma realidade entre os católicos, né? Essa atitude tomada desse jeito, e é inaceitável, é irracional, porque é contra a doutrina, pastor. É contra o raciocínio doutrinário. Mas deixa eu dizer assim, eu quero trabalhar em cima dessa palavra que você usou, inaceitável. O inaceitável leva a gente ao radicalismo. Sim. Certo? Sim. Leva a gente a polarizar coisas que a gente não deveria polarizar. Porque quer queira ou quer não, nós vivemos dentro de um ambiente social. Precisamos, na verdade, de comunhão. Nós precisamos, da verdade, de união. Porque se nós polarizarmos tudo, a partir, inclusive, de um ponto de vista político, o que é que acontece? Nós vamos entrar em conflitos. Simplesmente assim. E os conflitos eles começam exatamente com as narrativas. Se eu discordar e dizer que é inaceitável a narrativa de alguém, o que é que pode acontecer? Eu vou me tornar inimigo dessa pessoa. E, evidentemente, não haverá muita harmonização entre a minha pessoa e a dela. A gente tem que entender que, no processo de reengenharia social que nós estamos passando, já faz muitos anos, todo partido de esquerda que quer assumir o poder, e aí a gente está falando de democracia, estamos falando de comunismo, que tem tudo a ver com isso aqui, a gente precisa entender que todo partido de esquerda, todo partido político de esquerda busca para estar no poder, e eu estou dizendo isso porque nós vivemos dentro de uma sociedade ocidental reconhecidamente, tradicionalmente democrática. O país do Brasil, por exemplo, é um país democrático. Nós adotamos e abraçamos a diversidade político-cultural. Isso é bom? É. É legal conviver com o diferente? É. Aprendemos a viver com o diferente? Sim. Evoluímos com o diferente? Sim. A partir de quê? A partir de um ambiente em que essas diferenças sejam expressas de forma respeitosa. Perfeito? Então, quando eu digo assim, inaceitável, eu não acho que isso seja um termo mais adequado. Até porque, se nós olharmos lá para o Jardim do Éden, nós estamos tratando o assunto dentro de um ponto de vista bíblico. Se nós olharmos para o Jardim do Éden, quando Deus diz para Adão e Eva não tocar no fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teve uma atitude radical em orientar. Ele não teve uma atitude inaceitável, com a possibilidade, porque ele, como onisciente, saberia, ou soube, que eles iriam provar do fruto. E, de fato, provaram. Mas veja que Deus não usou a palavra inaceitável. Deus não usou o radicalismo de dizer assim, não aceitável, estou indignado. Não. Até num castigo, suposto castigo, que Deus aplicou a Adão, a Eva e ao diabo, ele foi extremamente generoso. Porque ele poderia ter matado os três ali, não é verdade? Mas não matou. Pelo contrário, ele até cobriu. Cobriu Eva, cobriu Adão, que estava nu,
e aplicou uma correção ali em cima de uma cobra que aparentemente voava no início e agora passou a Mas rastejar. não foi bem Deus que cobriu eles, foi eles que se cobriram, porque se viram em pecado. Eles que caíram na vergonha e se cobriram. Se cobriram com folhas. Mas aí Papai do Céu, não foi- Papai do Céu chegou com uma providência melhor. Concorda? Sim. Trazendo isso aqui para hoje, é a mesma coisa. Veja bem, ninguém pode proibir ninguém de fazer o que quer. Sim, Eu posso orientar, sim, posso normatizar, sim. mas eu não posso proibir. É por isso que existem leis, E para que eu possa corrigir aquilo que está distorcido dentro daquilo que foi aprovado. do ponto de vista coletivo da Do coisa. ponto de, sim, mas nós somos seres sociais, nós não somos seres individuais somente. Nós não vivemos numa ilha. Mas a Bíblia não é uma normativa para o cristão? Sim, ela é a Carta Magna, ela é a nossa Constituição. E essa Carta Magna não fala a respeito da união homoafetiva? Sim, ela fala. Ela não trata isso? Sim, ela trata disso, mas para quem? Ela trata disso para nós cristãos. Mas mesmo tratando para nós cristãos, ela não nos proíbe. Ela só diz que se eu, de uma certa forma, me desarranjo com o que está nas 4 linhas dessa Constituição chamada Bíblia, eu vou sofrer as consequências. Sim. Se eu estiver dentro dessas 4 linhas da Constituição chamada Bíblia, eu vou ser abençoado. Sim. Mas ele não chega a dizer assim, isso é inaceitável. Ainda não chegou a esse ponto. Poderá chegar, e certamente vai chegar lá na frente quando ele estiver para fazer o julgamento final Então, dos seres aí é onde humanos. é que eu ia entrar. Mas lá, ele como juiz, não eu. Não você, não Sim, nós. Sim, sim. Tá certo? O que a gente precisa entender é que, como lá no Jardim do Éden, aqui, hoje, no nosso tempo presente, século XXI, numa era pós-moderna, numa era de relativismo, numa era como já foi dita pelo Baldwin, uma sociedade líquida, as pessoas têm o direito de escolher o que elas querem ser. Eu acho que é isso que o Papa está dizendo. Quando as pessoas nos procurarem, vamos abençoar. Vamos abençoar as pessoas que nos procuram para serem abençoadas. Mas ele não fala das pessoas, pastor. Ele fala da união. Vamos abençoar as pessoas que nos procuram. Sim. Isso já Para isso ser já é uma abençoado. prática já. Isso já é uma prática. Porém, entretanto, a igreja continua admitindo que o casamento sexual é. Então, ele está abençoando as pessoas, mas está condenando a. Mas o discurso dele não foi abençoar pessoas. Ele deixou isso ambíguo. Ele deixou isso de uma forma aberta. Para mim não ficou, não. Para mim ficou claro. E aí, para algumas pessoas, não. Tanto é que vão pegar e vão fazer disso uma regra. Inclusive, aqui na reportagem fala a respeito de alguns bispos que entraram em contrato para tipo assim, o seu Papa, o senhor disse isso mesmo? Porque foi ou o senhor quis dizer assim o assado? Porque ficou ambíguo. E é claro e evidente que eu não, de novo, eu não sou bobo. O Papa é um Papa progressista. Eu não tenho dúvida de que, como progressista, ele quer modificar alguns dogmas da igreja. Dogmas que favoreçam uma agenda global. Exatamente. Porque o Papa, como progressista, já adotou a agenda global. Tanto é que existe uma religião nova, que inclusive com sede nova. Ele estava reunido em 2019. 19 com um monte de gente. Fundamentando essa suposta religião nova. Perfeito. Universalista. Perfeito. 2019 ele Perfeito. estava. Aí hoje, 2023, 4 anos depois, ele me vem com uma declaração dessa. Perfeito. Por quê? Porque... É coincidência? Não, não é coincidência. Não é. Tá certo? Não é coincidência. Isso faz parte de uma agenda da nova ordem mundial que está buscando, a nível mundial, fazer uma reengenharia social. Aniquilar o que é velho, conservador, e trazer o que é novo, progressista. Então a Bíblia é velha e conservadora. A Bíblia é velha e conservadora. Mas a Bíblia... Então estamos caminhando para um dia, por mais tardar que seja, chegar a uma decisão papal de que temos que reescrever a Bíblia. Na verdade, essa Bíblia já está sendo reescrita há muitos anos. A verdade também é essa. Ela não está sendo reescrita e as pessoas dizem assim, não está, está. Você porque ela não está sendo reescrita do ponto de vista doutrinário. Não, né? ela está sendo reescrita, inclusive, do ponto de vista doutrinário. Pegue, por exemplo, quantas versões de Bíblia existe hoje? Hoje está uma coisa absurda. Mas a doutrina é uma só. Embora o jeito de falar seja diferente. O que não está sendo tocado é nos dogmas, e é nisso que o Papa está querendo fazer, é tocar nos dogmas, para que a igreja, de fato, se torne
progressista. Dogma? É porque dogma... A união homoafetiva é um dogma? Não, não é. Por isso que ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele não está mudando, mas ele vai mudar. Tá E caminhando pra isso. esse abençoar as pessoas que, de uma certa forma, estão dentro de uma relação homoafetiva é uma aproximação para isso. Deu para entender? Ou não? Sim, eu estou entendendo que o senhor entendeu. É assim que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que o senhor entendeu que a intenção do Papa foi abraçar as pessoas sem aprovar os seus atos. Perfeito. Essa foi. O senhor entendeu desta forma. Isso. Num primeiro momento. Eu já sou mais. Eu já consigo ver mais veneno nisso daí. Me perdoe os amados católicos, que eu consigo ver uma intenção mais maléfica. Mas eu também vejo. Nesse sentido aí, Eu embora também que vejo. discreta, embora que talvez até, como o senhor mesmo disse que o Papa é muito inteligente e eu concordo, talvez até de caso pensado isso tenha sido produzido um discurso dúbio. Sim. De dúbio entendimento, Sim, perfeito. para não ficar claro que ele quis dizer isso, Perfeito. mas deixar a discussão, Perfeito. lançar a discussão, para as Perfeito. pessoas começarem a discutir, a falar sobre isso daí. Perfeito. É exatamente isso. Eu não penso diferente de você. Nós estamos analisando o que o Papa disse. E por que ele disse de uma forma ambígua. Na ambiguidade dele, o que eu estou dizendo é que ele quis dizer... Então já tinha estratégia nisso. Ele tem estratégia. E é por isso que, por ter estratégia, que eu vejo Exatamente. Aí, o mal. olhando o mal que você está vendo, vamos pensar aqui em normalidade e anormalidade. Quando eu quero que uma anormalidade se transforme em normalidade, eu só jogo essa anormalidade no tecido social. As pessoas, em princípio, começam condenando, mas eu mantenho a anormalidade funcionando. Sim. Na medida em que o tempo vai passando... Mas esse é um pensamento progressista. Sim, mas nós estamos falando disso. Aham. Então, na medida em que o tempo vai passando, aquilo que é anormal vai se transformando em normalidade. O que o Papa está querendo dizer o que o Papa está querendo fazer. Veja se é ele que está ligando exatamente aí. isso. Que ele está assistindo o podcast, veja se é ele. Não. É ele, não? Não. Então, o que o Papa está fazendo é exatamente isso. Ele está jogando uma normalidade dentro de uma realidade conservadora para que haja discussão, para que haja debate sobre o assunto. E no debate sobre o assunto, o que é anormal hoje Sim. vá se transformando progressivamente em normalidade. Então aquilo que é pecado hoje pode não ser pecado amanhã. Isso. Mas isso dentro de um contexto privado, que é, no caso, o catolicismo. O que é normal dentro do catolicismo pode ser que não seja normal dentro do protestantismo, por exemplo. Vamos dar um exemplo? E não é, né? E vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Culto a uma estátua. Culto a um santo. Dentro da Igreja Católica, isso é perfeitamente normal. Perfeito? Sim. Isso dentro do protestantismo é totalmente anormal. A reverência, né? A uma imagem, a um objeto, a uma coisa qualquer. É porque culto só a Deus, né? Não é isso? Culto só a Eles Deus. alegam, né? Eles têm algumas alegações a respeito disso daí, dizendo que não é culto, dizendo que não é Mas idolatria e tal. Mas é. Mas no fundo, nós sabemos que é. Que é, porque A partir do momento que a minha confiança em resolução de problemas não está em Cristo, a nossa Constituição diz que é. sim, Não farás imagens de esculturas, não se prostrarás, acabou. não levarás sobre os teus ombros, não farás procissão Acabou. com elas e assim por diante. A norma cristã, ou judaico-cristã, diz que não. Mas, para a Igreja Católica, enquanto instituição, isto é uma prática normal. Para nós, não. Então, peraí. Acabou de abrir o entendimento aqui agora. Se nós estamos vivendo se o catolicismo já vive uma realidade de contraponto doutrinário do ponto de vista de não farás imagens, o que impede e o que vai impedir de que eles vivam esse outro contraponto no que diz respeito à união homoafetiva? Absolutamente nada, desde que a maioria concorde.
Exatamente. Porque se a maioria não concordar, certamente ele, enquanto líder máximo da religião católica, vai dizer assim, ó, os insatisfeitos façam como os anglicanos fizeram. Arrume uma outra forma de cultuar, porque nós vamos aqui. A direção é essa. E aí a maioria vence. Isso acontece conosco, inclusive. Quantas religiões batistas, quantas placas denominacionais batistas surgiram de cismas dentro da própria comunidade? Alguns concordando com alguma coisa, outros não concordando com aquela coisa, e, de repente, o cisma aconteceu. Aconteceu por quê? Porque até então, enquanto não acontecia, tudo estava normal. Apareceu uma normalidade, e essa normalidade se transformou em uma normalidade para um grupo de pessoas. O que é que esse grupo de pessoas fizeram? Saíram do meio e foram construir uma nova realidade religiosa. Igreja Batista A, Igreja Batista B, Igreja Batista C, e assim por diante. Mas não feriam doutrinas. Ferem, só não estão ferindo a mesma doutrina, mas ferem. Ferem. É um Ferem. assunto delicado. Todo é delicado, é por isso que a questão do respeito ele é importante. Não é? Alguém uma vez disse, o corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero. Perfeito. Eu acho que todos nós, a humanidade toda, deve respeitar a opção dessa pessoa. Não, agora, isso aí não está bem em discussão. Agora, não né? concordar é outra coisa. Eu gosto até de deixar registrado aqui que eu conheço pessoas homossexuais, tenho uma amizade com pessoas Perfeito. homossexuais, tenho amigos, pessoas maravilhosas que eu conheço e que não tenho o menor interesse de desfazer minha amizade com eles por causa dessa opção deles, não. Perfeito. Não tem. Não tem. Então, não é isso que nós estamos colocando em questão. Mas, aí, tá? mas para que isso aconteça, existe uma coisa chamada o quê? Respeito. Sim. Agora, o grande problema é quando o desrespeito aparece. Ou seja, eu respeito o teu posicionamento homoafetivo, exemplo, mas tu não respeita a minha posição conservadora sobre o assunto. Graças a Deus os meus me respeitam também. Mas no coletivo não é assim. Não, Porque me respeita como indivíduo, né? É bem possível que quando eu, mesmo dentro de toda a minha consciência, respeito as relações homoafetivas, porque eu respeito as pessoas envolvidas com elas. Eu respeito a pessoa. Mas eu critico a relação. Sim. Ainda assim, nesse posicionamento meu e seu, há alguém dentre eles que vai dizer assim, é homofóbico. Sim, claro, claro. Entende? É a mesma coisa com relação ao que nós estamos discutindo aqui. Certo? Há uma agenda global de esquerda, favorece a nova ordem mundial, e há uma desconstrução planejada, sistematizada de tudo que é considerado conservadorismo. Principalmente se o que é considerado conservadorismo for dentro do universo cristão. Há um interesse enorme em desconstruir tudo isso. Perfeito? Eu aprovo isso? Não. Por quê? Porque desconstruir uma realidade que é minha é falta de respeito. Assim como eu não quero desconstruir a realidade de ninguém, qualquer que seja a opção dela. Não quero. Ponto. Agora, é uma falta de respeito eu querer chegar na tua comunidade de fé cristã, por exemplo, e te obrigar, por força de narrativa, por força de lei, a você ser o que eu quero que você seja. Que eu acho que é o que acontece hoje, no Brasil, em especial, e no resto do mundo. E nem tanto assim no resto do mundo. Porque lá fora existe um respeito maior. Entende? Semana passada eu estive conversando com uma pessoa que é homoafetiva. E ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu sou crente, eu acredito em Deus. E sou homoafetiva desde quando eu era adolescente. Meu nome é Samuel, hipotético, e agora meu nome é X. É meu nome social. Eu quero continuar cultuando a Deus. Porque eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em Jesus Cristo como meu Salvador. Só que eu sou homoafetivo e não quero abrir mão disso. Que orientação o senhor me dá? Estou curioso. Eu dei a orientação. Hoje, na nossa sociedade, existem grupos ditos evangélicos, ditos cristãos, Sim. que abraçaram a sua causa, e tem muita gente lá vivendo muito bem, obrigado. Sim. Procure esse arraial,
se insira nele e vai desenvolver a sua espiritualidade a partir desse grupo, onde você vai ser aceito, onde você vai ser abraçado, onde você vai ser acolhido e onde você vai ser orientado. Com isso, eu não estou dizendo que você vai ser orientado de forma correta, mas de forma correta sob que ponto de vista? O meu ou o seu? O ponto de vista bíblico. O meu ponto de vista que é o ponto de vista bíblico. Perfeito? Você vai ser orientado. Porque, no que diz respeito a essa informação, a Bíblia não deixa de maneira duvidosa o tratamento a respeito disso daí. Sim, mas aí, de novo, é questão de fé. E fé é uma questão individual. Sim, mas a fé em Cristo nos leva a compreender e aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Lembra do nosso podcast anterior? Nem tudo que é cristocêntrico é cristológico. Sim. Vai existir cada vez mais o aumento de números de igrejas cristãs entre aspas, homoafetivas. Por que cristã entre aspas? Porque elas serão cristológicas. Aliás, elas serão cristocêntricas, mas não cristológicas. Mas não cristológicas. Então, por que ele não vai para a minha comunidade de fé? Porque a lógica dele não é a minha. E eu preciso respeitar isso nele. E ele precisa respeitar isso em mim. O respeito às diferenças, eu acho que é fundamental no nosso meio. Não, também acho. Independente de qualquer circunstância, o respeito ao indivíduo eu não abro mão. Pronto. Certo? O respeito ao indivíduo eu não abro mão, independente até da minha fé. Se eu tivesse, eu não aderiria a uma fé em que eu tivesse que ser agressivo com um semelhante meu. Perfeito. Até mesmo porque eu aderi a uma fé em Cristo, aonde esse Cristo me ensinou e disse: um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis. Digo, vocês querem parecer comigo? Querem ser meus discípulos? Querem ser como eu sou? Então, amem isso. Os demais como eu. Perfeito. Então eu posso dizer, nós podemos dizer que Cristo ama. Isso é uma coluna. Mas a gente pode dizer, a partir da sua palavra, que Cristo ama o homossexual? Sim. Mas ele ama a homossexualidade? Não. Não. Eu penso que a palavra do Papa aqui parte com essa intenção. Parte por esta intenção. Certo? Ponto. A palavra dele agora. Nós não estamos discutindo a intenção dele com a palavra ambígua dele. Mas a palavra dele agora, neste vídeo, nessa notícia que a gente acabou de dizer, parte por isso. Eu vou amar o homossexual, mas eu vou continuar condenando o homossexualismo. Mas eu vou continuar batendo em cima da tecla que o discurso dele não foi sobre o homossexual. O discurso dele foi sobre a união. Perfeito. Não foi sobre o indivíduo, foi sobre a união. Perfeito. E ele disse para abençoar a união. E quando ele diz para abençoar a união, ele está dizendo abençoe o pecado. Não, aí ele está pensando. Aí veja bem. Aí ele pode, ou não, ter um pensamento a respeito do indivíduo. Não, aí nesse caso a gente volta para uma outra questão. Qualquer instituição religiosa cristã pode abraçar e defender qualquer causa. Me parece que, como o Papa abraçou a visão progressista, a nova ordem mundial, sim, para ser mais preciso, para essa ordem mundial ser estabelecida, é preciso que o conservadorismo fique de lado e o progressismo se estabeleça. Sim. Nessa onda de progressista, é possível que a Igreja Católica, enquanto instituição religiosa, não enquanto organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Há a Igreja enquanto instituição e há a Igreja enquanto organismo. Enquanto instituição, existem muitas igrejas cristãs, enquanto instituição. Enquanto organismo vivo, só existe uma, cuja cabeça é Cristo, e a Constituição, a carta magna desse organismo, é a Bíblia. E nesta Constituição, existe uma palavra que eu gostaria muito de trocar no assunto, que é a palavra de Jesus Cristo no Mateus 24, versículo 15, se eu não me engano, é 25, sei lá. Solta aí, Fernando. Solta aí. Para o organismo vivo, está aí para nós ouvirmos, para o organismo vivo... A igreja que é única... Isso aqui é absoluto. É por isso que os batistas dizem que
A tradição não é regra de fé para mim. Os batistas dizem que a única regra de fé e prática para os cristãos, visão batista, é a Bíblia. Mas não é só batista, não. Né? Não, estou dizendo isso como? Do ponto de vista tradicional da igreja que Estou dizendo isso como batista que sou. Que se posicionou. Ah, é verdade, o senhor é batista. Estou Tá dizendo certo. isso como batista que sou. Mas eu não sou batista e também vivo essa... Sim, Essa que aí. bom que você abraçou. Né? Então, a única regra de fé e prática para os cristãos batistas é a Bíblia. Isso significa que todos os cristãos batistas têm a Bíblia como única regra de fé e Lógico prática? que não. Lógico que não. A mesma coisa é a questão da instituição. A gente pode dizer que todas as instituições cristãs fazem parte do organismo vivo cuja cabeça é Cristo? De jeito Também nenhum. não. Impossível. Também não. E nem mesmo os católicos que se afirmam que são unidos e que é uma só igreja. Mas não é, porque lá eles também têm as suas divisões. Tem as subdivisões, com certeza. Ah? Inclusive, nós temos um vídeo aí separado. Eu gostaria de mostrar só o primeiro minuto. Eu ia mostrar 5, mas eu acho que é demais. Vamos mostrar só o primeiro minuto. Aliás, é o primeiro minuto, Fernando, a partir do momento que o frei começa a falar, tá? É um frei da ordem franciscana que vai trocar uma ideia aqui conosco, aqui, mostrando que a ideia universalista católica ela se projeta para a nova ordem mundial a partir do Papa João Paulo II. Não é? Na verdade, ela já vem se projetando desde o Vaticano I. A coisa vai mais... Mas talvez tenha ficado mais explícita, né, a partir Sim. de João Paulo II. Lembra que eu te falei da questão da normalidade e da anormalidade? Ah. Quando eu quero que uma coisa normal vire normal, eu preciso do tempo a meu favor. É. De tanto se E tem falar... aquela ideia, né, de que uma mentira contada por muito tempo passa a ser uma verdade. Passa a ser uma verdade. Pronto, Entende? Então, as coisas polêmicas, elas não serão aceitas de imediato. É preciso que haja o debate, é preciso que haja as discussões, é preciso que essas discussões que acontecem no âmbito político, nas altas esferas, cheguem na esfera do lar. É preciso que o homem comum, que a mulher comum esteja debatendo isso no intervalo da novela, no intervalo do jornal. E é o que aconteceu, né? Que é o que, não, é o Com que a declaração acontece. dele, é o que aconteceu. que porque vai nós não acontecer. somos os primeiros a estar aqui tratando desse assunto. Mas é o que vai continuar acontecendo. Até que o que é anormal vire o quê? Normal. Normalidade. E como é que uma coisa anormal vira normalidade? Com as gerações. Não é com as aprendendo gerações. É por isso que, ao novo é por isso que existe o novo Congresso. pensamento. Não, é por isso que existe o Congresso. É por isso que existe a Câmara dos Deputados. A Mas a Câmara dos normatização. Deputados muda leis e Mas comportamento social, mas ou de forma obrigatória. Mas a né? normatização vem por meio das leis. Tudo bem, mas eu estou falando de ideia. A ideia não se muda. Eu não vou conseguir mudar a minha ideia. Eu acho que eu vou morrer e não mudo de ideia com relação a isso daí. Mas a próxima geração que está nascendo e está crescendo com essa nova instrução, com esse novo pensamento, aí fica fácil. Por isso que precisa de tempo, porque a cada geração eles vão tratando, e por isso que o pensamento progressista vai para onde? Vai para a escola, Perfeito. vai para a universidade. Perfeito. Eles pensam, né, o pensamento deles é com 40 anos, é com 50 anos na frente. Perfeito, perfeito. E dentro disso vem a questão da normatização. Isso. Perfeito? Que vai trabalhando junto, em Isso. paralelo, vai ali e tal. Então, volta aqui, o volta que hoje acolá. na Câmara gera um debate enorme, o que hoje no Senado gera um debate enorme e uma briga enorme entre facção A, B e C, Amanhã não será amanhã mais. não será mais. Por quê? Porque a tendência do que é anormal é virar normalidade. É por isso que a gente vive o conflito de mudança de valores. Eita, inclusive isso aí, pastor, dá um gancho Né? maravilhoso. Mudança de valores. Dá um gancho maravilhoso para a questão Não, nós não vamos falar sobre isso, não, mas a questão de fé e política. Sim. Dá um gancho maravilhoso, porque ainda, eu não sou essa pessoa, mas ainda tem pessoas que acreditam que isso não se mistura. Eu nunca vi nada tão misturado quanto isso. Graças a Deus. Nunca vi nada. Para mim, eu não consigo ver isso trabalhando de formas separadas. Mas graças tá a Deus. tudo junto e Mas misturado. graças a Deus por isso. Graças a Deus Sim, por isso. Sabe por sim. quê? Porque, veja bem, o pastor Thomas, assim como o pastor Aurélio, é um homem. Mas ele não é só um homem. O pastor Thomas é um pai. Sim. Mas o pastor Thomas não é só um homem, um pai. O pastor Thomas também é um esposo.
Mas o pastor Thomas não é só um homem, um Também pai, um sou- esposo. também Ele é sou um profissional. eu ele é um sou prof- filho. É filho, é um profissional. É. Tá certo? Então, o pastor Thomas também, além de Também. homem, pai, esposo, filho, profissional, ele também é um homem político. Ele também é um homem religioso. Não há como você separar o seu ser de modo que você não seja isso ali ou que você seja aquilo outro acolá. Não. Você é um ser integral. E como ser integral, você tem política dentro de você. Você tem filosofia dentro de você. Você tem religiosidade dentro de você. Tudo isso está dentro de você. Filosofia. A própria filosofia é um princípio político. Perfeito. Beleza? Agora, poucas pessoas se interessam em ter acesso a estas coisas para ter uma participação ativa nestas coisas e se transformar em um agente, Isso. Isso. Essa é a ativo ideia. Essa é a das ideia. transformações que precisam ser feitas. Isso. Perfeito? Agora vamos lá. Porque se eu não for esse agente, eu vou ser uma pessoa passiva. Isso, você E sempre será um agente E passivo. aí a ideia de que o mal prevalece é na omissão dos bons. Perfeito. Então, se eu for passivo, eu estou contribuindo com o mal, não estou contribuindo com o bem. Perfeito. Agora, nós não vivemos dentro de uma sociedade que ela é diversa. Sim. Não tem como nós estarmos dentro de uma sociedade una, porque essa unidade não existe. Nós estamos dentro de uma diversidade, veja bem. A unidade vem em saber lidar com a diversidade. O respeito. O respeito. A Perfeito. unidade vem pelo respeito. Mas para que eu possa ter o respeito, eu preciso de uma outra coisa. Mas o respeito tem que ser mútuo. Sim, Se claro. houver respeito só de um lado... Claro. Agora, o respeito mútuo vai produzir o quê? Não sei o que é que O, o senhor tem em pref- mente. o respeito mútuo, Porque o senhor é muito inteligente, aí eu fico tentando pensar o que é que o senhor está pensando muitas vezes. o respeito mútuo Eu fico vai tentando ver o que é que está passando pela cabeça dele. Entendeu? É porque o respeito mútuo vai trazer exatamente a paz, a harmonia. Eu não diria nem a harmonia, eu diria que vai trazer a paz Vai ter paz. entre os diferentes. Socialmente falando, Entre os coletivamente diferentes. falando, vai ser progressista. Eita. Vamos pensar aqui, por exemplo, eu quando estive no Rio de Janeiro, eu sou flamenguista. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, Eu também sou, hein? então, Uma mesa de Flamengo. eu aqui. nunca fui assistir um jogo do Flamengo e Vasco. Foi não? Não, eu nunca fui assistir um jogo do Flamengo com o Botafogo, com o Fluminense. Por quê? Por quê? A razão é bem simples. A probabilidade e a possibilidade do desrespeito entre as torcidas é muito grande. É um risco enorme. Então, eu nunca fui assistir um Fla-Flu. Mas eu fui assistir, por exemplo, um Flamengo e um Atlético Paranaense, onde nós vencemos a partida de 2-1. Foi maravilhoso. Eu fui assistir lá mesmo, no Maracanã. Tinha Um Flamengo e Botafogo terminou 0-0, não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Não era final, não era nada. Exatamente, pode acontecer. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque onde existe respeito, o diferente pode estar junto, o diferente pode até competir, mas não vai haver morte, não vai haver agressão, não vai haver violência. O que vai haver é respeito. E vale salientar que respeito não é aceitação, né? Claro, eu nunca vou me tornar um botafoguense. Eu vou continuar sendo um flamenguista. Pois é. Mas a gente pode discutir futebol aqui o dia todo embora e você rir possa com isso. sentar num podcast com um botafoguense, Claro, né, e conversar perfeito. de boa. A mesma coisa com relação aos grupos, digamos assim, sociais diferentes. O LGBT são grupos diferentes. Você tem as drag queens, você tem os homoafetivos de fato, você tem... Não, mas agora esses grupos estão proliferando Você agora, tem os, né? você Agora, tem os bissexuais. Tudo isso são grupos dentro de um grupo maior. inclusive, eu descobri um grupo novo agora, não sei se é novo para o senhor, mas para mim é novo. Um tal de HSH. São, segundo alguma instituição americana, existe mais de 40 tipos Não, mas de tem gêneros. coisa, que foge do meu raciocínio, homem. HSH é homem que faz sexo com homem, mas não é homossexual. Que doideira é essa, homem? Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio? Mas, enfim, isso é um assunto que... Agora, conclua aí que eu quero jogar o vídeo para a gente iniciar outra discussão. porque tudo isso acontece. De novo, quando eu olho para essas coisas, pastor Thomas, um líder da maior religião do mundo hoje, que é o catolicismo, Sim. ele chega e faz uma abertura dessa, porque é uma abertura. Ele poderia continuar conservador e dizer não.
eu não abençoo nem fulano, não abençoo nem cicrano, e vou continuar condenando essas coisas todas. É um radicalismo, não é? Sim, É um radicalismo. Por que que essas aberturas acontecem? sim. E é em todos os lugares, por uma razão bem simples. A nova ordem mundial vai trazer para dentro da realidade do universo humano o governo do anticristo. Para que isso aconteça, e aí é uma questão até de agenda esquerda, Isso é bom ou isso é ruim? você vai ouvir, a agenda da esquerda para assumir o poder, a nova ordem mundial para assumir o poder, ela precisa fazer uma coisa. Ela precisa fazer com que a sociedade humana como um todo se torne frágil. Sim. Quanto mais dividida, Desestabilizada. quanto mais dividida tiver uma nação, mais fácil será o controle dessa nação. Sim, por dividir para parte- conquistar. Dividir para conquistar. Estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Então, o que a gente vive hoje, pensando a partir de uma visão mais ampla, né, a nova ordem mundial, a reconstrução de uma nova cidade, de uma nova realidade social, né, os partidos de esquerda querendo assumir o poder, alguns, inclusive, já decretando e definindo que o capitalismo, assim como a democracia, é uma coisa do passado. Um comunista declarado no Supremo Tribunal. No Supremo Tribunal. Tudo isso faz parte de um esquema maior Sim. que poucas Só não pessoas... enxerga quem é cego. Não, são poucas as pessoas que percebem isso de uma forma coerente. De uma forma coerente. Ou O que seja, seria a forma coerente? a forma coerente é você entender o que está acontecendo lá na Argentina por um único evento, um único fato na Argentina, aparentemente aleatório e solto no tempo e espaço geográfico, você linkar esse fato com um outro fato que está acontecendo lá na China. Você acha que o que aconteceu na Argentina agora recente, com relação à eleição do presidente, foi um caso isolado, fugiu do controle da agenda? De jeito Porque maneiro. tem sempre uma ideia de que essa questão dos que governam o mundo, né, diz que foram as pessoas os comandantes, as mentes pensantes que governam o mundo, que autorizaram, permitiram que o atual presidente brasileiro chegasse ao poder. Então, quer dizer que essa agenda, esses poderosos, eles não tiveram influência na Argentina? Claro que tem. Mas então não tiveram o suficiente, porque lá o Lembre-se. negócio desandou Mas do ponto de lembre-se, vista sim, progressista. sim, vai desandar. Vai desandar na Venezuela, vai desandar no Brasil. Muitas economias, muitas políticas vão desandar. E por que vão desandar? Para trazer conflitos, para trazer divisão. E na medida em que essa divisão vai acontecendo, as soluções a partir dos cabeças que lideram a nova ordem mundial, através da ONU e através das normatizações que vêm da ONU para os países, aos poucos essa engrenagem vai se juntando. Então, há necessidade de que essas engrenagens sejam lentas. Sim. Porque, então, é isso que eu falo. Essas engrenagens elas são lentas justamente pela dificuldade de você fazer alteração de ideias Imediatas. filosóficas. Imediatas. Isso não acontece de forma imediata. Não, mas isso existe, precisa de geração em geração, mas gradativamente mas sendo existe um alterado. outro motivo para que isso aconteça de forma lenta. É você não perceber Não percebeu o quê? essas mudanças. Essas mudanças As que essas intenções, né, as mensagens subliminares, o tratamento, por exemplo, eu creio piamente, Se eu você estou botar- convicto mesmo que essa declaração do Papa há uma atitude subliminar por detrás de tudo isso. Claro, Estou não tenho convicto dúvida. disso. Mas você está dizendo isso, eu estou dizendo isso, nós estamos interpretando isso porque nós temos Mas há quem não entenda isso de forma alguma, não porque nós enxergue temos isso. uma cosmovisão, e essa cosmovisão em nós ela é cristológica. Cosmovisão, pastor, precisa de cosmovisão para entender isso. Precisa. Olha, pega um sapo, uma rã, e bota dentro da água fria. Ela vai ficar lá. Liga o fogo, e essa temperatura da água vai subir. Mas ela vai ficar lá. Porque ela não vai perceber, ela não vai sentir na pele o choque de temperatura.
Então ela vai se amoldando, ela vai se adaptando à mudança de temperatura na água. A água vai ferver, ela vai ficar lá. Eu não estou dizendo que ela não vai morrer, tá? Estou dizendo que ela vai ficar lá. A água vai ferver, a rã não vai pular lá de dentro? Eu não estou dizendo que ela vai ficar lá. É simples. Então, essas coisas acontecem de forma lenta por 2 motivos. Primeiro, o povo não lê. O povo não lê. Na minha opinião, o povo Segundo, não ouve e nem enxerga. São cegos, eu surdos. vou dizer que o povo não lê. Porque ler já é exigir demais, já. Leitura. Por falta de conhecimento, as coisas ficam Eu difíceis. estou querendo só que escutem. Mas não dá. E só que enxerguem. Mas não dá, vou lhe Não dizer estou por nem quê. exigindo leitura, nem Mas- cultura. não, mas não tem- Só escuta, Não, mas só não- enxerga. Não tem como só escutar. É ler. Não é escutar. Porque é se ler. escutar, não entende. Não, é que se eu escutar você, eu vou entender o que você está dizendo. Mas o que você está dizendo, o que eu estou entendendo, pode ser que não seja verdade. Então eu não posso simplesmente ouvir. Eu tenho que ler. Mas aí esse ler que o senhor está falando é ler Bíblia, né? Não, lê tudo. Eu estou dando uma aula de geografia. Eu estou falando sobre geopolítica. Sim, mas aí o senhor está falando, eu estou lhe ouvindo. Uma leitura não é ouvir uma outra pessoa, aquela que escreveu de forma diferente? Exatamente. Então, é na diversidade das leituras que eu vou achar a verdade. Diversidade da leitura, diversidade de conhecimento me leva a uma cosmovisão. Paulo Faz disse, sentido. eu leio tudo Faz e sentido. retenho bem. Sim, sim. Quando eu leio uma revista pornográfica, por exemplo, não estou dizendo que leio, mas quando eu leio, eu vou aprender alguma coisa ali? A nível pedagógico, acredito que não. Vou. Vai? Eu vou aprender a não fazer o que deve ser, o que estão sendo feito. Eu vou aprender a não fazer. Será? Né? Ou pelo menos deveria. Pelo menos deveria. Mas quando é que isso vai me permitir Porque não... aqui a gente aprende muita coisa que não deveria fazer e os cristãos não estão muito... E continua fazendo. Continuam fazendo. Mas por quê? Por quê? Por falta de leitura. Por falta, de leitura. Por falta de vai. conhecimento. Olha, algumas pessoas realmente eu não posso ser radical nesse sentido, mas às vezes o conhecimento tem. Conhecimento tem. Raso. Tem por leitura, Raso. tem porque ouve pregação, ouve no YouTube, na igreja, ouve no celular, ouve em tudo Mas quanto é raso. canto. Raso em que sentido? Em todos os aspectos. É raso. É raso na convicção dele de que isso é uma verdade, É né? raso. Porque raso na convicção de fé dele, de que Cristo deseja isso, de que Cristo ordenou isso, de que Cristo espera isso dele. Beleza, vamos pensar aqui. Acho que é uma questão de deficiência de fé. Não, é conhecimento. Mas o conhecimento também não leva a fé. Há conhecimentos rasos e há conhecimento... Enfim, mas vamos dar uma pausa nisso Vamos. daí, porque a gente passou batido aqui o senhor abriu bem aí a questão da nova ordem mundial, né? E eu vou apresentar para vocês aqui agora, Fernando já vai preparando aí, tá? Vou apresentar aqui para vocês uma participação de um frei. Esse conteúdo vai estar na íntegra lá no meu canal, no canal aí do Bíblia Podcast, tá? Você pode conferir, mas nós vamos passar apenas alguma coisa para que você entenda que essa não é uma discussão protestante apenas. Não, de jeito Essa é uma nenhum. discussão que também acontece dentro do meio católico. Né? Então nós Dentro do universo cristão. Dentro do por universo cristão. Então, nós vamos testemunhar agora um frei da ordem franciscana. Eu acho que todo frei é da ordem franciscana, Não, né? Não tem não. frei sem ser da ordem franciscana Tem. e outras ordens, né? Ok. Então, só para saber que eu não estou falando besteira. Salesiana, Pronto. Então, esse é da ordem franciscana. Mariana. E você vai testemunhar aí ele discutindo esse contraponto da nova ordem mundial e de uma nova ideia católica, né? E o desvirtuamento da religião católica a partir, segundo ele, do Papa João Paulo II. Solta aí, Fernando, por favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre esta viagem que Francisco fez ao Cazaquistão há uma semana atrás e vamos comentar sobre esse documento que eles assinaram ali em vista de uma religião mundial. Então, de fato, nessa declaração de 35 pontos, que diz inclusive que o pluralismo e as diferenças de religião são uma expressão da sabedoria e da vontade de Deus com a qual ele criou o homem. Então veja bem, esse documento assinado por uma pessoa
que se diz Papa. Pausa, segura aí na tela. Pronto. Pronto, ele vai tratar aqui, pastor, ele vai fazer um comentário lá de 2019, tá? Está tratando 2019, isso é um vídeo antigo, tratando 2019, essa imagem aí, ó, é a imagem cheia de símbolos aí atrás aí também, né? E o Papa está ali bem no centro, tá? Já é o Papa Francisco, ele está ali bem no centro, junto com outros líderes de outras grandes religiões, né? Graças a Deus você não vê nenhum pastor aí, mas... Hã? Mas tem. Tem pastor, tem algum líder da ordem, digamos que da ordem protestante aí? Tem? Eu desconhecia. Então, essa é uma proposta que aconteceu em 2019 com o objetivo de se criar uma nova religião, e essa religião com uma proposta universalista, uma proposta de unidade. Eu não sei o que é que passa pela cabeça deles, como é que se pode unir com religiões com pensamentos tão distintos, né, com doutrinas que vão de contraponto. É uma coisa assim, o meu raciocínio não consegue alcançar como é que essa unidade vai acontecer, a não ser que... Aí nós vamos entrar justamente no que o pastor está falando. A não ser que haja uma desconstrução primeiro, para que uma nova construção passe a se fazer valer. Veja aí o que o Frei diz, né? Segundo a visão do Papa, e segundo a opinião dele sobre o Papa, que a religião, as diferenças religiosas é uma expressão diferenciada em diferentes ambientes, contextos sociais de Deus. Então, isso significa que, na perspectiva desse frade, fazendo uma leitura daquilo que está acontecendo hoje no Vaticano, em especial na pessoa do Papa, é que ele interpreta que este Papa vê essa união de religiões como uma expressão, vontade de Deus, como expressão da sabedoria de Deus no mundo. Então, como eu tenho aqui o elemento A, que compreende Deus a partir de uma determinada visão, sim, então Deus, na visão deles, não é a minha, Deus vai expressar sua sabedoria a partir dali. Aí eu tenho aqui um outro grupo, B, que se expressa de uma outra forma. Na visão deles, e não a minha, Deus também vai se expressar, vai expressar a sua sabedoria através deste grupo. Então, a reunião das religiões para este grupo, que defende a unificação das religiões em torno de uma única figura central. sim. Quem é essa figura? Hoje, evidentemente, está na pessoa do Papa, como cabeça de tudo isso. Amanhã, esse homem será substituído. Sim. Será substituído por aquele que vai ser... Por que for conveniente. Não, para aquele que vai ser o anticristo. O senhor acha que já é o próximo? Não, eu não diria que é o próximo. Sim, eu estou sim, dizendo que ele entendi, será entendi. E substituído. posteriormente... Mais tarde, ele cederá lugar à Então, figura central na história O senhor final é da história. conivente com essa história que eu ouço desde criança. Né? Desde criança, eu nasci dentro da igreja ouvindo isso. Que o anticristo vai ser oriundo papal. Não, eu não diria que o Papa, o anticristo será oriundo da Igreja Católica. Poderá. Mas não foi isso que o senhor disse? Não, eu digo que hoje, do ponto de vista histórico, na concretude do tempo, este Papa, amanhã, será substituído por uma outra figura. E que esta figura, ao substituí-lo, poderá ser o anticristo. Eles podem trabalhar isso, né? Assim como pode ser o cara da direita, o cara da esquerda. Eu não sei quem será o anticristo. Algumas pessoas, por uma questão de, sei lá, de criar polêmicas e debates, né, acham que vai ser o Papa. Algumas afirmações aí. Mas eu não diria isso. Tá certo? Eu diria que essa figura, que hoje centraliza o movimento de unificação das religiões, está no Papa. Amanhã, pode ser que não esteja no Papa. Pode ser que esteja num rabino. Eu entendi agora o que o senhor está querendo dizer. Pode ser que, de repente, esteja num líder muçulmano. Vai depender da realidade, né? Vai depender de como a história vai ser conduzida. Se desenrolar. Vai se desenrolar. Beleza?
Mas o fato é que hoje o Papa contribui para esse caminho. é o que mais contribui para Que esse é a caminho. minha preocupação de preparar esse recurso aqui, esse conteúdo. É apontar e mostrar. Agora, por que é que ele é a figura E que... essa não é uma afirmação só minha, tá? Essa é uma afirmação desse Frei que está aqui falando. Agora, por que é que ele concentra? Por que é que ele é a figura central desse movimento? Por causa do poder que ele possui. Sim, poder de influência. Poder de influência, poder econômico e assim por diante. Você veja aqui que não sou eu falando, é um Frei falando, e ele diz que esta pessoa que se diz Papa, logo, essa autoridade papal é questionável entre os próprios católicos. Tá? Então, se você tiver realmente interesse em ver todo esse conteúdo, você vai acompanhar esse conteúdo e vai ver que este Frei aí, não sei se a ordem inteira é compatível, conivente com o pensamento dele, mas ele em si, como um católico muito radicalista que entende que o Papa já não é mais uma liderança a ser seguida. Eu não diria isso. Eu diria que o Papa continua sendo uma liderança que vai ser seguida. Não por ele. Agora, o que vai acontecer é que, com as ideias progressistas deste Papa, eu não tenho a menor dúvida, como já acontece, de que ele vai criar um cisma, de que ele vai criar um racha, de que ele vai criar uma divisão. Já criou. Ele já criou. Aliás, vamos dizer, vai criar um novo racha, uma nova proposta de... Porque nós estamos falando de um vídeo de 2019. E esse racha já existia. Sim. Esse questionamento da autoridade papal já existia. E essa ruptura vai aumentar. Por quê? Porque nem todos que estão dentro do catolicismo, eles são progressistas. Sim. Muita gente dentro do catolicismo, ele é conservador, ele é radical. Certo? Tanto é que este aqui é um dos conservadores. Então, é natural que você escute essa palavra de um conservador, assim como você vai ouvir uma palavra minha de um conservador em relação a uma série de outros assuntos. Porém, em relação a outros assuntos, eu sou progressista. Então, é preciso que a gente entenda qual é a hora de nós sermos progressistas e qual é a hora que nós devemos ser conservador. O que é que nós precisamos, como pessoas inteligentes? Conservar o que precisa ser conservado para a ordem e o progresso da humanidade. E o que é preciso ser, quando é preciso ser progressista, justamente para a ordem e o progresso da humanidade. Se eu não tiver esse discernimento, eu vou cometer erros absurdos. É preciso ter esse discernimento. É por isso que eu disse lá anteriormente, as pessoas não sabem o que está acontecendo no mundo hoje. Por quê? Porque o que acontece hoje no mundo hoje, a partir de instituições como essa, a ONU, a nova ordem mundial, a nova religião do mundo, que concentra todas as religiões dentro dela, eles têm uma agenda. E tudo que eles estão fazendo de forma planejada, estão fazendo de forma sistematizada. Então, tem coisas que acontecem hoje aqui nessa parte do mundo que a gente acha que não tem nenhuma relação com o que está acontecendo nessa outra parte do mundo e nem tem relação com aquela outra parte do mundo, mas tem. Porque quando eu quero fazer uma coisa que eu desejo que ninguém saiba que eu estou fazendo essa coisa, então o que é que acontece? Eu não faço essa coisa num único local. Eu vou construir essa coisa da seguinte forma. Eu vou construir o chip desse negócio aqui. Aí eu vou construir a capa desse negócio aqui. E eu vou construir, digamos assim, os botões... A tela. Ali. Então, veja que aqui eu tenho um plano. Eu vou lançar um novo produto em tal dia, ou em tal época. Mas eu não quero que ninguém tome conhecimento de que eu estou fazendo esse produto. Tá certo? Então, eu vou fazer o chip aqui, eu vou fazer a capa ali, eu vou fazer a tela ali. Então, as pessoas que estão me averiguando, as pessoas que estão me investigando para saber o que eu estou fazendo, quando forem para cá, vão olhar apenas uma parte do processo. Certo? Então, hoje, as pessoas, em termos de política global, em termos de economia global, em termos de religião global, em termos de uma nova sociedade para este mundo global, a grandíssima maioria das pessoas, inclusive de muitos líderes religiosos que se acham inteligentes, eles não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque eles perderam ou não têm a capacidade
de fazer a junção De criar destas conexão. peças. Isso, é verdade. Eles não têm condições de juntar essas peças para dizer assim, Ih, é isso aqui. Então, o seu raciocínio é conivente, é impressionante. E é exatamente o que eu penso. Porque a minha proposta desse, digamos, extra podcast, né, que eu não contava fazer mais nenhum esse ano, e trazer essa ideia aqui, mostrar para as pessoas, é de despertar isso daí. De que as pessoas entendam que algo maior está acontecendo, né, e que cada movimento, por mais que não pareça ser, é um movimento pensado. É um movimento pensado. Planejado e sistematizado. Quem sabe até, pastor Aurélio, seja um pensamento estratégico dividir a Igreja Católica. Sim. Porque a Igreja Católica, por ser uma só, do ponto de vista de quem crê nisso, ela exerce sozinha uma influência muito grande. No e ela mundo não todo. pode sozinha influenciar tanto assim. Então, vamos dividir a Igreja Católica para que os grupos estejam mais fragilizados. Uhum. E com esses grupos mais fragilizados, a gente consegue ter capacidade... Trazer para a realidade isso aqui. Isso. Pegando os fragmentos, né? A gente consegue montar um quebra-cabeça do jeito que a gente quiser. Exatamente. Agora, para você ter esse quebra-cabeça, uma ideia de como é que ele acontece, você precisa conhecer, ler esse cara aqui chamado Bíblia, que é a Constituição para o cristão. O Brasil não tem uma Constituição? Sim. Tem ou não tem? Sim. Não é a lei máxima de um país para a qual o STF, o Superior Tribunal Federal, deve olhar e obedecer? Não é para o Senado olhar e obedecer? Não é para as câmaras de deputados olhar para a Constituição e obedecer? Ou seja, todos os políticos e quem não é político, mas é cidadão brasileiro, deve olhar para a sua Constituição e dizer assim, obediência, sim ou não? Porque toda desobediência à Constituição é crime. Seja praticado por quem for, ministro do STF ou o cidadãozinho ali, o João, que mora naquela periferia. Há controvérsias. Não há controvérsia. Desobedeceu a Constituição é crime. Sim. Se esse crime vai ser pagar por esse crime é outra história. É. Certo? A nossa Constituição, enquanto cristão, é a Bíblia. É por isso que eu preciso ler e conhecer a Bíblia, para conhecer os meus direitos e deveres aqui dentro. Sim. Eu não posso entender esse quebra-cabeça que está sendo montado para trazer a nova ordem mundial, para trazer o governo do anticristo sobre o universo humano, se eu não conhecer direitinho. Neste caso, Isso. eu concordo com a hipótese de que essa compreensão só vem com a cosmovisão. Sim, é preciso ter uma cosmovisão. Senão você não entende. Você não entende. Não. É preciso que você esteja o E tempo... ainda assim é difícil entender. Claro, porque você precisa estar antenado, conectado com uma série de coisas que são aparentemente diferentes e divergentes Aparentemente. e que, na verdade, não são. É tudo um jogo. É tudo um jogo. Tá certo? Agora, esse jogo, independentemente de como ele esteja sendo jogado, se ele está sendo jogado pela esquerda, se ele está sendo jogado pela direita, se ele está sendo jogado de modo científico, se ele está sendo jogado de forma política, religiosa, não interessa. Esse jogo vai culminar numa coisa. O sistema 666. Gostei. Sistema 666. É, o sistema 666. Sistema 666. É o sistema 666, que é o sistema do governo do anticristo. Sim. Nesse sistema 666, você não compra, você não vende, se você não tiver o quê? A marca da A besta. autorização ali. Beleza? É. Veja, há uma coisa que vai ser normatizada. Há uma condição, haverá uma condição. Porque essa condição vai estar normatizada. E está sendo criada essa condição. Está sendo criada essa condição. Gradativamente. Como é que essa condição está sendo criada? Como é que essa realidade do governo 666 vai sendo construído, alinhavado, até que a coxa de retalho esteja pronta e o homem da iniquidade apareça? Se você não estiver atento às questões políticas dentro do Brasil, fora do Brasil, você não vai ter essa cosmovisão de forma adequada. Aí é onde eu digo para você, ler apenas a Bíblia vai te dar o modelo, o parâmetro dessa cosmovisão, mas ela não vai te dar toda a cosmovisão.
Entende? Sim. É por isso que você não pode só se aprofundar na Bíblia. Você tem que se aprofundar em todas as outras questões para saber onde é que todas as outras questões pequenas, menores, estão contribuindo para esse maior. A não ser que seja um objetivo meu criar limitação na sua cosmovisão, dizendo leia só a Bíblia. Exatamente. E é bom que a gente desse registrado aqui, que não estamos dizendo que a Bíblia não seja suficiente. Não, pelo contrário. Para uma compreensão cristológica, né? Para uma visão cristológica. Perfeito. Mas, do ponto de vista para que você tenha capacidade de abrir uma visão, a chamada cosmovisão, para o que está acontecendo no mundo, você precisa estar, como é que eu posso dizer? Se alimentar, certo? De informações paralelas. Paralelas. Para que você possa adquirir essa chamada cosmovisão. Ou você vai ser só mais um fácil de ser influenciado. Perfeito. Vai ser só mais uma pessoa sendo guiada, dirigida, orientada por quem tem a cosmovisão. Perfeito. É isso daí. Agora, em cima disso aí que o senhor falou, que a Bíblia é... Olha, esse vídeo aqui eu não vou continuar, tá? Porque é um vídeo muito grande, muito importante. Você tem 40 minutos. Eu não consegui passar nenhum direito, porque são muitos detalhes. Mas ele vai estar disponível no meu canal. Está lá os 40 minutos de uma aula inteira que esse Frei deu aí. Se você quiser assistir, fica lá, fica à vontade, tá? Mas agora eu quero mostrar um outro vídeo da importância dessa sua afirmação aí em afirmar que, para nós cristãos, esta Bíblia, esta coleção de informações e de livros que foi canonizados, ou seja, foi dito por sagrado, né, tratamos hoje como manual de vida cristã, aceitamos como fundamento da nossa fé, né, ela deve ser um conteúdo base e alicerce para as nossas vidas, e alguns pontos, ou quem sabe muitos pontos, ou até mesmo, eu não diria todos os pontos, mas eu diria muitos pontos, deve ser tratado de forma radical. Sim. Para que a gente possa realmente chegar a uma compreensão, a um entendimento. Eu não posso, nós acabamos de afirmar aqui que devemos absorver um conhecimento paralelo. Mas esse conhecimento paralelo não pode ir de contraponto eu diria assim, que nós precisamos de um conhecimento, mais do que paralelo, um conhecimento holístico. Holístico quer dizer num todo. Não todo. Vamos pensar aqui de novo na questão do homossexual, só para a gente não fugir do assunto. Certo. Mas eu vou bater em cima da importância de nós ficarmos... porque há uma máxima católica que... Vamos soltar o vídeo? Segura aí a questão. Vamos soltar o vídeo aí para todo mundo entender o que é que eu estou querendo falar isso aí. É o último que você colocou por engano. Olha só o que esse padre fala, e ele é um dos que eu não estou gostando na internet, que fica atacando, tá? É um dos, né? Olha só o que ele fala e vamos ver se isso é compatível com aquilo que a gente aprende com a própria palavra, tá? Solta aí, Fernando, por favor. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. É um erro. Colocar a Bíblia acima é um erro. Mas ele não poderia agir de forma diferente, nem poderia falar de forma diferente, porque ele é um membro, um líder da Igreja Católica. E a Igreja Católica Romana, ela é a autoridade máxima. Não é a Bíblia. É ela que é a autoridade máxima. É ela que tem o poder de interpretar Deus e dizer o que é que Deus quer para o povo. É como se fosse um movimento profético. Certo? Só que eles não percebem, né? Por isso que existe a questão de toda uma cultura sacerdotal. Na verdade, eles percebem. O que ele não percebe, e muitos cristãos também ainda não percebem, é que com o Novo Testamento, ou seja, com a vinda de Cristo ao mundo, com aquele véu que se rasgou, houve uma ruptura.
Então, toda aquela realidade sacerdotal existente no Velho Testamento deixou de existir. Mas deixou de existir do ponto de vista de que o organismo vivo da Igreja de Cristo passou a ser uma realidade. A cabeça do corpo está viva e presente no mundo, que é Jesus. Já existe um corpo de discípulos, 12, que fazem parte desse corpo. Então, a Igreja Universal de Cristo, como organismo, já existe. Sim. Certo? Então, é este Cristo que passa a ser a autoridade máxima da Igreja. O grande sacerdote. No caso dele aqui, não é isso, porque ele ainda continua com a visão do Antigo Testamento em que a centralidade do poder é da Igreja, como era a centralidade do poder em Israel, o templo. É como se eles entendessem que Deus Pai não completou a obra em Cristo. Ainda. E está usando a igreja, os sacerdotes deles, para dar continuidade ao desenvolvimento da obra. Mas esse modelo continua sendo criado por nós protestantes. Em algumas situações. Certo? Não é igual. Não é igual ao catolicismo, mas nós continuamos com esse modelo. Não é tão gritante, né? Agora, o que é Cristo no mundo? É um convite para você largar a materialidade do mundo e se tornar um ser espiritual. O que significa um ser espiritual? Um ser espiritual é aquele sujeito que vai pegar a materialidade do mundo e usar ela a favor da espiritualidade. Em outras palavras, do ponto de vista político, jurídico, social, um homem espiritual é um homem que usa o dinheiro como espada de justiça. Um homem espiritual? O homem espiritual, ou seja, um homem com alta espiritualidade, é um homem que usa o dinheiro não como um fim a ser alcançado, mas como um meio para produzir e promover justiça social. Sim, entendi agora. Perfeito? Uma pessoa de baixa espiritualidade é uma pessoa que vai utilizar o dinheiro como um fim. Eu quero dinheiro para um fim específico. Qual o fim específico? Eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ter poder. Então, ele vai usar o dinheiro para fins pessoais. O dinheiro, para ele, é um fim a ser alcançado e não um instrumento de justiça para a sociedade. Perfeito. Agora, ele está certo ou ele está errado? Está até aqui a pergunta, qual a sua opinião? Ele está errado. A igreja, ela está acima da palavra ou a palavra está acima da igreja? E aonde é que a gente entende isso? Vamos lá. Eu entendo isso da seguinte forma, partindo do ponto de vista político, para que o pessoal possa compreender quando eu for falar de teologia. Certo? Ele está errado. Por que ele está errado? Porque o STF, pensando no Brasil, se submete à Constituição. Se o STF não se submete à Constituição, o STF é um criminoso. É uma instituição criminosa. O Senado brasileiro deve se submeter à Constituição brasileira. Todo e qualquer senador que não se submete à Constituição brasileira é um criminoso. Perfeito? Sim. A mesma coisa é aqui. Nenhuma instituição religiosa pode estar acima da Constituição cristã, que é a Bíblia. Mas me parece que eles não constituíram, né? A Bíblia como essa Constituição. Sim, aí de novo. A Constituição é a própria igreja, segundo ele. Pronto. Uma inversão de realidade, uma inversão de valor. Beleza? Porque Jesus não disse, passarão os céus e a terra e a Igreja Católica não passará. O que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, e a única cabeça da igreja, que não é o Papa, não é o pastor fulano de tal, não é o franciscano fulano de tal. O único cabeça da igreja é Cristo. O único grande pastor. E é ele que diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, a própria instituição católica poderá passar, mas as palavras do Papai do Céu não. Então, quem é que tem mais autoridade no assunto? Para qualquer assunto. Não sei, diga você aí que está assistindo, que está acompanhando aí, faça você mesmo o seu próprio julgamento. Agora eu quero ouvir o restante, porque tem uma outra fala dele, é só o finalzinho, que eu queria comentar. Solta aí, Fernando. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Santo Agostinho, que é um teólogo que eu admiro, acompanho e aprendo com ele, quer dizer, aprendo, né? O conhecimento dele está aí para quem quiser. Disse que, segundo a palavra
do próprio padre. Eu creio na Bíblia, por quê? A igreja... Disse para crer. É. E aí ela mudou de ideia? Não, foi? não mudou de ideia. Isso é só um sofisma. Isso é uma meia-verdade. E se nós não tivermos discernimento, se nós não conhecermos, de novo, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e o livro de Apocalipse, nós não vamos ser cristológicos o suficiente para ter discernimento a respeito de um sofisma como esse que você acabou de ouvir. Meias verdades. Eu não sou crente porque a Igreja Católica, eu não tenho fé porque a Igreja Católica me mostrou isso. Eu sou um evangélico, eu sou um crente, eu sou um cristão cristológico, porque os apóstolos, como os discípulos de Cristo, pregaram o evangelho de Cristo. A Igreja Católica só veio a existir, do ponto de vista institucional, muitos anos depois de Constantino. Até antes de Constantino, você não iria ouvir uma coisa como essa. Perfeito? Sim. O evangelho se espalhou e as pessoas acreditaram por causa do trabalho apostólico dos discípulos de Cristo na era primitiva cristã. Na primeira pregação de Pedro, logo no dia do Pentecostes, houve mais de 3.500 conversões. Pessoas que ouviram o evangelho e disseram assim, eu creio nisso. Mas o mundo de então não tinha apenas 3.000 e poucas pessoas. No mundo de então deveria ter existido aí, sei lá, na pior das hipóteses, vamos dizer aí, sei lá, não sei quantas pessoas existiam na época. Vamos pensar alto. Vamos dizer que tinha 1 bilhão. Pronto, vamos pensar em 1 bilhão. Então, o que é 1 bilhão de pessoas? Eu vou botar 1 milhão de pessoas. Vamos botar 1 milhão de pessoas em cima de 3.000. 1 milhão acho que tinha só no lado de lá. Né? O que é 3.000 pessoas comparativamente a 1 milhão de pessoas? Não é nada. Sim. Certo? Esse evangelho chegou até mim e eu passei a acreditar nele por causa da obra dos apóstolos, que apanhando, sendo maltratado, preso, não abriram mão dessa verdade. E onde é que está a obra dos apóstolos? Que antes era só de forma falada e hoje está aqui registrada. Está Está aqui. Livro de Atos. É. Então não foi a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica a responsável. Então, tudo aquilo que fundamentou como é que eu posso dizer, a regulamentação de uma igreja enquanto instituição foram as histórias, os testemunhos, eu digo histórias, mas podemos interpretar como testemunhos, relatados pelos apóstolos. Perfeito. Testemunhos estes. E histórias estas que estão aonde? A Bíblia. Então, a Bíblia, essas histórias vieram antes ou depois da igreja? Antes. E por que a Bíblia agora tem que estar acima? A Bíblia não. Por que a igreja tem que estar acima das histórias agora? Porque é uma narrativa. Porque há a necessidade de que você, enquanto seguidor dessa ideia, entenda que aquilo que eu, enquanto igreja, afirmar, você tem que seguir. É uma narrativa proselitista católica romana. Isso. Assim como eu e você temos a nossa narrativa protestante. Assim como o espírita tem a narrativa protestante. Vai conversar com o espírito sobre o Sermão da Montanha, tu vai ver o que ele vai te dizer. Perfeito? Já conversei. Já. Agora, diante de tudo isso, eu preciso ter uma vida de devoção. Eu preciso ter uma vida de oração com Deus. Eu preciso ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que quando eu estou aqui com 3 versões diferentes da Bíblia, só para você ter uma ideia. E todas três trazem textos diferenciados. Sim. Por quê? Mas com o mesmo conteúdo, né? A essência é a mesma. A essência, exato. Eu preciso compreender a essência para não me deixar levar Ou me enganar. Me iludir, tá certo? Com uma ideia equivocada. Por uma distorção. Uma distorção. Porque uma distorção leva a uma compreensão errada da realidade. O senhor lembra daquele caso que, há muitos anos atrás, que aconteceu no Fantástico, do pastor que fez uma leitura, né, da Bíblia, não sei aonde está, mas parece que é em Coríntios, e ele fez a leitura assim, dizendo, pega esta mulher adúltera e alguma coisa. Vê se tu acha aí, Fernando, por favor, vê se é possível. Aí ele interpretou
olha que absurdo, foi reportagem do Fantástico, alguns anos atrás. Ele leu assim, pega esta mulher e adultera. Ele entendeu que ele tinha que adulterar De com ela. com a abençoada da irmã, Da irmã. e assim o fez, tá? É. De acordo com a reportagem. É isso. E o repórter foi lá e mostrou a vírgulazinha que fazia toda a diferença, aí se achasse esse texto seria uma benção. Só que mudou. Bota a pesquisa aí no Google aí. Pega esta mulher adúltera. Pega esta mulher adúltera. Vê se tu acha, por exemplo, para dizer a probabilidade que tem de você ter um entendimento equivocado por falta de... Mas eu vou para uma coisa mais sutil. Uma coisa mais sutil e que muitas vezes, na minha ignorância, eu fiz. Joga aí. Na minha ignorância, eu preguei isso de forma muito inadequada. Mas preguei. Eu preguei também uma coisa. Preciosa é, aos olhos do Senhor... Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Aí o senhor entendeu como? Que era precioso. A morte. Que Deus se agradava, inclusive, da morte. Do sacrifício. É precioso. Mas a palavra precioso aqui tem a ver com o sentido de caro. Sim. Custa muito caro a morte de um santo no mundo. Sim. É menos uma luz. Olha só que diferença. Mas quando eu digo que é precioso, então estou dizendo que isso é agradável. Que é valoroso, né? Eu posso entender o precioso como algo Pode jogar na tela quando que tiver. é agradável e desejável. Pronto, olha aqui. Assim como o senhor entendeu isso daí, diz assim, ó. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo, adúltera. Adúltera. Aí ele foi e disse, contudo, vai lá, amada do seu amigo, contudo, adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Ele não conseguiu. Ele foi lá e tomou a mulher do amigo e adulterou com ela. Falando a questão do conhecimento de novo. Agora bota aí, por favor. Não, João, antes de você botar. Ele simplesmente cometeu só um erro. Tirou de interpretação. Tirou o assunto. Tirou o acento do... Acabou, mudou tudo. Só o acento. Mudou tudo. Agora veja o meu equívoco. Vou apresentar o meu equívoco. João 5,39. João 5,39, pastor, foi a minha primeira pregação. Natural que você cometa erros. Mas eu preguei com tanta vontade, com tanta convicção no mundo. Aí depois a gente vai crescendo, amadurecendo. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu pude ter entendido isso de forma tão ingênua, tão equivocada? Mas até hoje é uma ideia que muitos cristãos acreditam ler esse texto. Vamos ver. Até hoje. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Onde é que você errou aí? Eu errei porque eu peguei o texto isolado. Entendi. Esse daí parece, a princípio, uma instrução para examinar as Escrituras. E tem gente que prega isso até hoje, como uma instrução para que examine as Escrituras, porque vós cuidar. Na verdade, se você for ler texto e contexto, é uma crítica de Jesus aos fariseus, que fala, mas vós que examinais as Escrituras, porque vós entendes que nela tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas em mim você não acredita. Isso. O objetivo desse texto era esse. Isso. E eu fui pregar com o intuito de instigar as pessoas a estudar a Bíblia. Você vê? Então você veja que o texto fora do contexto vai te levar a argumentar, heresia, a construir uma narrativa que não tem nada a ver. E às vezes até de forma inocente. Né? Sem maldade no coração, mas está ensinando errado. É por isso que eu digo, quando eu falo que falta de conhecimento, eu não estou dizendo que a pessoa é ruim. Eu estou dizendo que ela não tem o conhecimento. É uma pessoa boa, uma pessoa cheia de boas intenções, honesta, digna, trabalhadora, mas não tem o conhecimento profundo para ter um discernimento adequado a respeito do que está na Bíblia ou fora da Bíblia. Depois desse dia, isso foi muito bom ter acontecido,
né? Porque, na verdade, ninguém percebeu isso, eu descobri isso sozinho, ninguém veio me corrigir, ninguém veio me fazer apontamentos, né? E foi muito bom ter acontecido isso, porque, desde então, para mim, hoje, preparar uma mensagem, eu vou mergulhar na história, em teologia, em tudo, um monte de coisa, para realmente eu não fugir da verdadeira intenção É daquele importante você sermão. ter acesso ao contexto. Pronto, você conseguiu ter acesso ao contexto, aí você não vai pegar o texto e vai fazer marabalismo com ele. Eu sei que a gente está encerrando. Estamos encerrando. Eu queria só dizer uma coisa aqui para todos nós, e isso, inclusive, para mim, principalmente. Não há dúvidas, e aí eu estou falando como cristão cristológico, não há dúvidas que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Sim. Não há dúvida que nós estamos caminhando para o retorno de Cristo à Terra, com a missão específica, primeiro, de resgatar a sua igreja. Certo? Sim. Ok. É natural que daqui para frente, antes que o reino do anticristo se estabeleça, antes que a revelação do anticristo se estabeleça, que haja por parte de várias instituições do mundo, que haja por parte de várias autoridades no mundo, inclusive importantes, a desconstrução da Bíblia enquanto revelação divina. Sim. Certo? Então, Está na agenda isso. Isso aqui vai ser totalmente desconstruído. Desfigurado. Do ponto de vista político, social, religioso, isso aqui vai ser colocado para o mundo como uma tremenda mentira. E engraçado. É trágico, mas é engraçado. A grandíssima maioria das pessoas no mundo, inclusive cristãos, vão entrar nessa onda. E aí eu queria dizer para todo mundo, você não pode deixar de ter suas experiências pessoais, íntimas com Cristo. Isso. Porque se você tiver uma única experiência real, de fato, com Cristo, podem construir a quantidade de livros que seja equivalente a todos os livros existentes em todas as bibliotecas do mundo, dizendo que Deus não existe, que é uma mentira. Basta uma única experiência real e verdadeira com Deus, com Cristo, para que esses livros ou essas autoridades, no que dizem, no que falam, caiam por terra. Concordo em número, gênero e grau. Então, eu vou dizer para você que está nos assistindo, para você que está em casa, para você que está no carro, onde quer que você esteja nos ouvindo, que você procure ter experiências reais com Deus, experiências reais com Cristo, experiências reais com o Espírito Santo. Porque daqui para frente, tudo que se chama cristão, tudo que envolve cristianismo, tenderá a ser desconstruído de uma forma sistemática, de uma forma inteligente. A Bíblia diz que a mentira será a tal ponto parecido com verdade, que se o tempo não fosse abreviado, nem os salvos se salvaria desse engano. Mas por causa dos escolhidos, esse tempo será abreviado para que essa mentira não nos alcance o coração, tamanha é a eficácia dela, ou delas. Então é preciso que a gente tenha muito, muito, muito cuidado. E fique atento aos fatos históricos, porque são os fatos históricos, à luz daquilo que Jesus Cristo diz nas suas palavras, que vai nos trazer o discernimento necessário e a cosmovisão necessária para que nós continuemos fiéis, independentemente das circunstâncias e situações à nossa volta. Situações históricas, política, econômica e por aí vai. Bacana? Show de bola. E eu não tenho como discursar melhor do que isso. Concordo plenamente. Eu tenho 42 anos. Eu sou nascido e criado dentro da igreja evangélica, embora tenha passado um período da infância em que fui criado por uma tia-avó. Essa tia-avó era católica e eu participei um pouco, caminhei um pouco com ela, mas foi pouquíssima influência.
Mas o que estou querendo dizer é o seguinte, que nesses meus 42 anos, eu acho que eu tive umas 3 experiências com o Espírito Santo, experiências com Jesus. Uma delas eu considero um tipo de arrebatamento, né? Uma experiência que eu tive que, quando eu despertei, eu caí num choro, num pranto terrível, porque eu voltei, pastor. Não sei se o senhor viveu algo parecido. Foi uma coisa tipo um sonho. Porque hoje eu consigo, o senhor como psicanalista, não sei como é que pensa, hoje eu consigo distinguir sonhos premônicos, sonhos proféticos, e um sonho do subconsciente. Hoje eu sei que Deus fala comigo por intermédio de sonho, mas fala mesmo. Olha, isso não é comum, isso não acontece toda hora. Mas em um deles, eu me considero ter sido literalmente arrebatado, e eu estive diante de uma única pessoa em que eu interpretei como anjo, e nós conversamos diante de um grande muro, um grande portão, de uma entrada que eu não pude entrar. E depois de uma conversa que eu não vou entrar em detalhes, esse anjo disse, você vai voltar, porque você tem um plano, um propósito, tem algo para ser cumprido por intermédio de você. Então você volta e faz isso que tem que ser feito. E despertei. Quando eu despertei, havia dentro de mim um sentimento de perca. Havia dentro de mim uma ideia de que por que eu tive que voltar quando lá eu já tinha chegado. E eu comecei a chorar copiosamente como uma criança. Então, isso foi apenas uma das experiências, dentre mais 2 que eu posso estar aqui lembrando, que essa experiência ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. Podem tecer a narrativa que for a respeito da Bíblia, taxar como mentira, como uma história criada, como algo inventado, pode ser, mas as minhas experiências, é por isso que o pastor deve ter citado isso, ninguém tira essas experiências São de insubstituíveis por qualquer coisa. São indestrutíveis. Indestrutíveis. Por isso ele alerta e chama a sua atenção, para que você tenha essas experiências, porque nós vamos precisar ter essas convicções alicerçadas, inabaláveis, para o que está por vir. Porque os discípulos aguentaram o que aguentaram e superaram o que superaram. Isso. Por causa das experiências pessoais que eles tiveram. Foi por isso. Como é que Pedro, João e todos aqueles caras que estiveram naquele barco pescando a noite toda e não conseguiram absolutamente nada? Aí pela manhã, já saindo do barco, ele escuta de Jesus, lança a rede mais uma vez do lado direito do barco. Não é do lado esquerdo, é do lado direito do barco. E aí eles lançam a rede e, de repente, a rede estava a ponto de se rasgar, tamanha a quantidade de peixe que eles pegaram. Como é que eles poderiam negar tal coisa? Não é? E depois disso, aí Jesus disse, vem e me segue. A outra coisa que é um absurdo para muita gente é a questão da ressurreição, que é o centro nevrálgico da fé cristã. Esses homens viram Jesus morrer. Esses homens estavam amedrontados depois do ocorrido. Mas esses homens também viram Jesus ressurreto. E depois dessa experiência, eles se transformaram em pessoas corajosas. Aí acabou, ao ponto de se dispuserem, está falando certo? Da vida deles como um todo. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Se entregaram. Se entregaram de uma maneira tão objetiva, convicta, porque a proposta de agressividade, de violência para com aquilo que eles acreditavam era um tamanho que muitos dos cristãos de hoje negariam a Cristo. Sem dúvida. Mas eles não negaram. Não negaram. Sabe o que é pior? Não é o que eles passaram pessoalmente. Que eu, de repente, pelo que eu acredito, eu posso até passar fome. Pelo que eu acredito, eu posso até, de repente, passar várias privações. Inclusive ser preso. Tem presos políticos, pelo que acreditam. Agora, difícil, negão, difícil
É eu ver a minha esposa, é eu ver o meu filho sendo maltratado, é eu ver meus amigos, famílias Violentado, inteiras, né? violentado, maltratado, jogado à fogueira, jogado aos leões. E ainda assim, apesar de eu dizer assim, não, eu vou continuar pregando porque eu não posso deixar de fazer isso, porque isso é verdade, eu vi. Eu vi. Isso são experiências. Agora você entende, né? Por que nós tocamos esse assunto antes de encerrar. Bom, o nosso tempo acabou. Louvado seja Deus por esse último podcast do ano de 2023. E assim, então, eu encerro a nossa primeira temporada, com 11 episódios. Vamos, se Deus quiser, recomeçar ano que vem. Tem novidades aí, vou trazer umas novidades de formato, tal, de programa, tal, etc. Enfim, vai vir um bocado de coisa nova aí e você vai poder acompanhar. Eu espero que este conteúdo de hoje tenha servido tenha sido relevante na sua vida, tenha despertado alguma coisa para você no que diz respeito à vontade de Deus registrada na palavra. E meu conselho é que você faça o que foi sugerido aqui muitas vezes. Leia, releia, estude, pesquise, examine, para que você possa galgar alguma experiência com o Espírito Santo e essa experiência criar solidificações das suas convicções. E você esteja pronto para o que está por vir e não vai demorar muito. E meu desejo é que eu seja canal de Deus, que eu seja um canal para a sua vida de Deus e eu possa estar contribuindo para que você chegue a este nível de convicção e vença o que está por vir, se você estiver vivo, quando esse dia chegar. E se não, a gente se encontra em algum lugar na eternidade. Ok? Então, muito obrigado a você. Deus abençoe você. Eu não posso encerrar de outro jeito, vou encerrar do mesmo jeito. Se, porventura, você que ainda não é convencido e nem convertido, mas ficou super mega interessado aqui no nosso conteúdo, tem muito mais conteúdo aí no canal, tá? Mas o principal conteúdo está aqui. E você procure um lugar para congregar, porque isso faz bem, você vai aprender também lá. Mas, sobretudo, esteja com isso aqui às mãos e lendo e pesquisando e estudando. E é isso, encerramos já, estamos falando demais. Deus abençoe a vocês e até o próximo ano que vem. Feliz Natal para todos vocês, um próspero ano novo. Deus abençoe todas as famílias. Lembre qual é o propósito, a ideia, qual é a lembrança que nós temos que ter no dia 25. Já estamos reunidos com todos para comemorar esse dia. E nos preparemos para o ano que vem, se Deus quiser, com muitos planejamentos, muitas ideias, muitas coisas boas da parte de Deus para as nossas vidas. Até mais.